Olá pessoal, meu nome é Gilberto Nascimento, deputado federal por São Paulo, presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência. Tivemos uma importante reunião aqui na Comissão de Pessoas com Deficiência e de Pessoas Idosas e batemos um grande papo lá, ouvimos o nosso querido Rogério Marinho, que é secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Ele nos respondeu lá uma série de perguntas. Bom, primeiro eu quero agradecê-lo pela presença. E como presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, e também como fui ex-presidente da Comissão de Pessoas Idosas, então fica uma situação de muito peso nessa hora. Principalmente porque as pessoas, bom, como é que vai ficar a aposentadoria dos idosos? Como é que vai ficar o BPC? Como é que fica essa coisa toda? Agora, eu lhe perguntaria, o sistema atual não comporta o acelerado crescimento da pessoa idosa, mas sabemos que o BPC é um benefício dado apenas aquelas pessoas que precisam muito de tal benefício. O que o governo prevê nesta faixa da população dependente do BPC? Primeiro, agradecer aqui o convite de Gilberto, que é um deputado extremamente importante aqui na Câmara Federal. É alguém que tem relevância no que faz, tem liderança aqui no Congresso Nacional. Tive a oportunidade de conviver com ele aqui como parlamentar e sou testemunha do respeito que ele tem aqui dos seus pares. Parabéns, Gilberto, pelo seu trabalho. São Paulo está de parabéns. A pergunta que ele nos faz aqui é uma pergunta em relação a qual a visão do governo em relação a esta população que é atendida pelo benefício de prestação continuada com as regras de elegibilidade do LOAS. São duas situações, Gilberto. A primeira, as pessoas que têm deficiência, portadores de deficiência, tanto a física como a mental. Esses não serão atingidos pela nova legislação. Se mantém como estão na lei atual. São 2,5 milhões aproximadamente de pessoas que recebem um salário mínimo. Este benefício de um salário mínimo. O outro grupo, que são os idosos pobres, com a mesma regra de elegibilidade, que tem 1/4 de salário mínimo de renda familiar per capita, esse nós estamos antecipando esse benefício dos 65 para os 60 anos. Ao invés dele receber o salário mínimo aos 65 anos de idade, nós estamos propondo que ele comece a perceber R$400 a partir dos 60 anos. Em contrapartida, ele só receba o salário mínimo a partir dos 70 anos de idade. Há um duplo objetivo nesse processo. De um lado, você permitir que as pessoas que começam a perder capacidade laboral e têm uma maior necessidade de insumos ligados à saúde, tenham acesso a um benefício de forma antecipada, para suprirem as suas necessidades. São pessoas que ganham R$250 por mês. Então, R$400 significa quase o dobro do que eles recebem normalmente. E, ao mesmo tempo, separar os dois sistemas, que um é o sistema de assistência, outro é o sistema de previdência. Hoje, no Brasil, 53% das pessoas aposentadas no regime do INSS já se aposentam aos 65 anos e meio, contribuem por pelo menos 15 anos, e recebem o equivalente a um salário mínimo nos 65 anos, que é a mesma idade para quem recebe assistência e não pode contribuir porque teve dificuldades na sua vida. Então, não desestimular quem contribui nesse sistema e, ao mesmo tempo, ajudar quem recebe essa assistência no sentido de antecipar esse recebimento e procrastinar aos 70 anos, separar os dois sistemas de forma clara. Como é que o senhor está vendo a empregabilidade da pessoa com deficiência? Que esse também é um grande problema hoje, né? Olha, nós temos duas situações. Nós temos a legislação que define cotas de 5%, e hoje o que existe no país, várias empresas se queixando que inclusive não tem como suprir essas cotas por falta de demanda de mão de obra. As pessoas que têm alguma deficiência moderada ou leve, têm uma maior capacidade desta empregabilidade. Pessoas que têm deficiências graves, elas têm uma dificuldade maior. Então, eu acredito que, dado o nível de formalização do emprego, você imagina aí 35 milhões de pessoas com carteira assinada, você teria pelo menos 1,5 milhão de vagas que estariam disponibilizadas para pessoas com deficiência no Brasil. Então, hoje, a própria legislação dá este conforto, dá essa condição de permitir a socialização de pessoas. Porque trabalhar não é apenas você ganhar o seu dinheiro, é você conviver com outras pessoas e se sentir útil na sociedade. Integrado. Então, integrado. Então, sem dúvida nenhuma, é uma medida importante, uma medida
inteligente, mas por outro lado é necessário corrigir algumas distorções, principalmente aquelas que vitimam as empresas que não conseguem buscar no mercado esta mão de obra de pessoas com deficiência. E que, secretário, é um problema muito sério. Eu tive reunido há poucos dias com a Associação Brasileira das Empresas que agregam em comunicações, internet, tecnologia, assim por diante, que empregam hoje 1.700.000 pessoas no Brasil. Não é? E que eu fiquei impressionado que eles oferecem 200.000 vagas e que não tem mão de obra própria para isso. Mas eles também reclamam do problema da cota, que a cota é 5%. Por exemplo, eu recebi uma empresa de São Paulo que eles têm 3.300 funcionários, teriam que ter 175 funcionários com deficiência, com algum tipo de deficiência. Logicamente, não acham no mercado isso. Aí vai o fiscal do Ministério do Trabalho, ele tem lá 140. O fiscal fala, não, mas você tem que ter 175. E acaba fazendo uma autuação nele. Bom, logo depois vem o Ministério Público do Trabalho também, aí abre uma ação civil pública, enfim, infernizam a vida do empresário. Essa é a grande verdade, não é? Agora, eu tenho uma ideia que seria exatamente, porque nós, logicamente, não vamos mexer na cota, isso é uma conquista e nós vamos mantê-la. Agora, por outro lado, nós temos a seguinte situação, não tem esse pessoal no mercado. Então, a nossa proposta seria o seguinte, que assim como nós temos o Cine, por exemplo, que é o Sistema Nacional de Emprego, e as pessoas se cadastram lá, para que as pessoas com deficiência também pudessem se cadastrar. Então, vamos imaginar, uma empresa como essa, que precisa de 175 funcionários, e ele tem daqui um pouco 150, que ele mande um ofício ao Cine. Se o Cine responder que não tem esta mão de obra cadastrada, pelo menos ele, junto ao Ministério do Trabalho, ele justifica essa situação e, logicamente, não entra na multa. Como é que o senhor vê isso? Bom, Gilberto, primeiro eu quero agradecer até a sugestão que você nos faz, uma sugestão inteligente, uma sugestão que certamente vai dar conforto a quem precisa empregar e ao mesmo tempo fazer justiça a quem precisa ser empregado. Vamos ver só como a gente formata essa sua ideia, mas de antemão quero dizer que ela é muito bem-vinda. Agora tem uma outra situação que eu quero que você também me ajude, que são empresas que, por exemplo, têm como especialidade corte de cana-de-açúcar. Como é que essa empresa pode ter a possibilidade de suprir 5% com deficientes físicos, né? É uma empresa, por exemplo, uma companhia aérea que precisa de pilotos de avião ou de motorista de carga pesada. Então há uma necessidade de nós tratarmos os desiguais de forma desigual, não como uma medida de preferência por isso ou por aquilo, mas como uma medida de justiça. Então eu lhe pediria que você me ajudasse a pensar a respeito de tal forma que a gente fizesse justiça às pessoas com portadores de deficiência e ao mesmo tempo tornasse razoável esse processo de empregabilidade. Porque, na realidade, é o patrão também que paga o imposto. Se daqui a um pouco nós falarmos, bom, vamos fechar todo mundo porque não cumpriu a cota, nós não vamos chegar em lugar nenhum, inviabilizamos o mercado e assim por diante. Mas eu quero agradecer aqui o nosso amigo Rogério Marinho, que foi um grande deputado nessa casa, fez um grande projeto, trabalhou, foi relator de uma grande medida que foi a reforma trabalhista, que criou muitos empregos nesse país. Essa é a grande verdade. O pessoal fala, mas tem 13 milhões de desempregados. Mas se não tivesse tido a reforma, talvez hoje nós tivéssemos 18, 20 milhões. Eu quero parabenizá-lo, dizer muito obrigado pela sua presença e conte aqui sempre com esse seu amigo. Com certeza. Forte abraço. Muito obrigado. Parabéns.